Eu vou falar sobre um assunto difícil hoje que trata da perfeição. Existem alguns tópicos que têm sido fontes de muita discussão e debate, até mesmo algumas discussões acaloradas na vida da igreja e na história cristã. Coisas sobre o arminianismo e o calvinismo, uma vez salvo, sempre salvo, o livre-arbítrio, é um debate que continua até hoje. A natureza de Deus e o perfeccionismo, ou quão santo você precisa ser para ser salvo. E o título do sermão é: você precisa ser perfeito para ser salvo? Eu acho que todos nós nos perguntamos: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? E nós vemos que Jesus é um exemplo tão perfeito. E eu acho que é justo dizer que ninguém se sente à altura de Jesus. E nos perguntamos: será que eu sou bom o suficiente? Entendemos que somos justificados pela fé, mas depois que aceitamos isso, o que acontece? Acho que às vezes pensamos que talvez tivesse sido mais fácil ser como aquele ladrão na cruz, em que o Senhor declara: você estará comigo no paraíso, e você pensa: eu não posso cometer nenhum erro agora. Eu vou morrer com pregos nas minhas mãos, pregadas. Logo, ele não teve chance de se meter em problemas. Mas no nosso caso, que temos que viver dia a dia, como viver uma vida santa em um mundo perverso? E quão santo e perfeito você precisa ser para ser salvo? Eu vi um programa interessante no YouTube essa semana. É um programa antigo, de 2005, da National Geographic, e o que eles fizeram? A propósito, chama-se Encontrando o Átomo Científico, ou o que eles chamam de super ancestral. E nesse programa, o que eles fizeram foi rastrear os cromossomos brancos dos homens, pois só os homens têm cromossomos brancos. Não importa como você se sinta, isso é um fato, apenas os homens têm cromossomos brancos, sinto muito. Mas eles viram que todos os homens podem rastrear as pequenas idiosincrasias do cromossomo branco e dizer quem é parente de quem, e eles meio que rastrearam a migração de pessoas ao redor do mundo. E fizeram algumas descobertas realmente surpreendentes. E uma delas é que todas as pessoas do mundo são originárias de um desses 3 lugares, que seriam o norte da África, a Mesopotâmia ou o Oriente Médio, ou Ásia, talvez do leste ou do oeste da China. E, como você sabe, a Bíblia diz Oriente Médio. Outra coisa que descobriram é que esse ancestral antigo com o qual todos os homens estão relacionados é recente e não de milhões de anos. É surpreendente porque é isso que a Bíblia ensina. Outra coisa que descobriram é que esse ancestral comum, esse super ancestral supremo, o Adão científico, quando ele aparece na história, ele é sofisticado, ele fala uma língua sofisticada e usa ferramentas complicadas. Não arrasta os nós dos dedos, que é o que a Bíblia ensina. Agora eles ainda atribuem milhares de anos além do que a Bíblia ensina, mas isso meio que os abalou e eles ainda não terminaram suas pesquisas. Mas quem é que sabe que somos todos parentes de Adão? Quem acredita que somos parentes de Noé? Eu acho que o estudo deles é um pouco equivocado, porque eles supõem que se quisermos descobrir o parentesco de todos os homens, temos que voltar a Adão. Na verdade, só temos que voltar a Noé. Portanto, essas características do super DNA ou dos cromossomos que eles encontraram provavelmente estão começando em Noé. E o que a Bíblia nos diz sobre os dias de Noé? Em sua Bíblia, vá a Gênesis capítulo 6, verso 5. Após Deus fazer o homem, aqui diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: eu destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Depois que Adão e Eva foram criados, Deus fez tudo bom, certo? Deus fez tudo perfeito. Posso ouvir um amém? Alguns podem pensar: se era perfeito, então como que ficou ruim? Ele fez tudo perfeito. E foi dado a eles um perfeito livre-arbítrio. Mas quando Adão e Eva escolheram ouvir a palavra do demônio em vez da palavra do Senhor, algo terrível aconteceu com a criação. Ela
se corrompeu, ficou doente e algo aconteceu dentro de nós. Deus fez o homem originalmente motivado pelo amor. Após o pecado, a agulha da bússola foi quebrada. Em vez de apontar para longe de si mesma em amor a Deus e aos outros, ela girou e apontou para si mesma. O homem passou a se preocupar com a adoração a si mesmo em vez de adorar a Deus. Sua adoração se voltou para dentro em vez de para fora. E essa é a fórmula da autodestruição. E cada filho de Adão e Eva, desde aquele dia até hoje, temos esse problema crônico do pecado do egoísmo. Simples assim. Mas apesar de o mundo ter se tornado ruim tão rapidamente, então lemos em Gênesis 6, verso 9, com esse pano de fundo de toda a imaginação dos pensamentos do seu coração continuamente maligno, diz, mas Noé achou graça. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Agora, isso prepara o cenário para o resto da Bíblia, no sentido de que estamos vivendo em um mundo perverso, mas Deus diz que podemos andar com Deus e ser perfeitos em nossas gerações. Mas o que queremos dizer com perfeitos? Eis a questão, diria Shakespeare. Vamos para Jó. No livro de Jó, capítulo 1, primeiro versículo, não é preciso ir muito longe, ele diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse homem era perfeito e íntegro, temente a Deus e que odiava o mal. Perfeito. E depois temos 42 capítulos dedicados à experiência desse homem perfeito e íntegro, que tem 3 amigos não tão perfeitos. E seus amigos lhe dizem que a razão pela qual ele está passando por todos esses problemas é porque havia pecado em sua vida. E ele diz, acho que não. Eu tenho seguido o Senhor. Ele estava convicto disso e no final do livro o Senhor diz que Jó estava certo e seus amigos estavam errados. E ele diz, Jó, ore por seus amigos. Um homem santo, íntegro e perfeito. Então você descobre que, seja qual for a perfeição que Noé ou Jó tivessem, é possível uma vida piedosa em um mundo perverso. Mas parece que isso é muito raro, o que pode ser desanimador. Agora, na mensagem de hoje, quero dizer a verdade, eu vou dar muitas passagens e quero encorajá-lo. Porque quando lemos coisas como estas, aí vem. Prepare-se para o impacto. Jesus diz em Mateus 5, verso 48, no final do capítulo 5, quando ele está fazendo o Sermão da Montanha, sede vós, pois, perfeitos. Não só perfeitos. Não confunda, ele está dizendo você ser perfeito como seu Pai no céu é perfeito. Ou seja, perfeitos como Deus. Agora, você já deve ter lido isso antes e simplesmente jogado a Bíblia para o alto e dito, eu estou acabado. Como eu vou conseguir ser perfeito como Deus? Na verdade, por que não fazemos uma pesquisa com o público aqui só para ver se o que eu estou pensando está certo? Quantos de vocês aqui acham que são tão perfeitos quanto Deus? Queremos ver suas mãos, por favor. Estamos todos condenados. Alguns aqui ainda parecem ter alegria, mas não acreditam que são tão perfeitos quanto Deus. O que Jesus quer dizer com isso? Portanto, sejam perfeitos. Bem, eu chegarei à resposta um pouco mais tarde, portanto, fique comigo. Para começar, eu acho que precisamos definir o que significa a palavra perfeito em inglês. É um pouco diferente. A palavra perfeito significa algo completamente livre de falhas ou defeitos, com todos os elementos necessários ou desejáveis, qualidades ou características, ou o mais próximo possível dessa condição. Notaram essa parte da definição? Completamente livre de defeitos, ou o mais próximo possível disso. Agora, em grego, a palavra para perfeito, é claro, em hebraico e grego, no Novo Testamento e no Antigo, é teleios. E significa inteiro, sem mácula, completo ou perfeito. Em hebraico é a palavra tom ou tamim. E significa ser inteiro, integridade, verdade, sem mácula, completo, perfeito, sincero ou sinceridade, sadio, sem mancha, imaculado, íntegro, completo.
Essas são as palavras que a Bíblia usou para Noé e para Jó. Agora a Bíblia deixa isso claro. Vamos falar sobre o padrão de perfeição. Deus é perfeito. Será que existe um padrão melhor para medir? Quem poderia ser o mais perfeito? Podemos ler em Salmo 18:30, Deus é perfeito em seu caminho. Jó 37:16. Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos. Deus sabe tudo. Se não soubesse, seria incompleto ou imperfeito em seu conhecimento. Falando de Jesus, 1 Pedro 2:2, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Hebreus 5:9, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. É aperfeiçoado. 2 Coríntios 5:21. Aquele Jesus que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Cristo estava se oferecendo para trocar sua perfeição por nossa imperfeição. Mas ainda há muitas perguntas. Essa pode ser uma mensagem de duas partes. Eu verei até onde eu vou chegar e observarei a sua expressão e verei se ainda tenho vocês depois de alguns minutos. Uma pessoa pode se alimentar em excesso mesmo com a melhor comida. Pode entrar em um coma alimentar. Quero ter certeza de que não estou forçando demais para ninguém. Eu vou me preparar para cerca de 15 passagens aqui. Eu disse que seria baseado na Bíblia. A Bíblia deixa claro de capa a capa que temos um problema crônico com o pecado. Quantos já sabiam disso? Sentimos isso todo dia. A Bíblia nos diz em Gálatas capítulo 5 que há uma guerra contínua entre o espírito e a carne. Entre o que sabemos que deveríamos estar fazendo e a natureza carnal. Romanos capítulo 3, 23. Pois quantos pecaram? Todos pecaram, com exceção de um, que já está definido quem é. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Gênesis 8, 21. Então o Senhor disse em seu coração, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, embora a imaginação do coração do homem seja má desde a sua juventude. Há algo mal em nossa natureza. Jó 5, 7. O homem nasce para o problema, assim como as faíscas voam para cima. É quase como se você jogasse lenha no fogo, mas as faíscas não descem, elas sobem com o aumento do calor. 1 Reis 8:46. A propósito, esse versículo idêntico está em 2 Crônicas 6:36. Salomão está dedicando o templo. Ele está falando sobre as pessoas que oravam no templo, e ele disse, quando elas pecarem contra ti, observem, ele não disse se. Ele disse, quando eles pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque. Salmo 90, verso 8. Puseste diante de ti as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz da tua presença. Salmo 40, 12. As minhas iniquidades me alcançaram, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas que os meus cabelos. Por isso, meu coração me desmaia. Salmo 130, verso 3. Se tu, ó Senhor, marcasses as iniquidades, ó Senhor, quem poderia subsistir? Mas contigo há perdão, essa é a nossa esperança. Amém? Para que tu sejas temido. Salmo 143, verso 2. Não entre em juízo com teu servo, porque à tua vista ninguém vivo é justo. Acho isso bastante abrangente. Provérbios 20, verso 6 e verso 9. Mas quem pode encontrar um homem fiel? Quem pode dizer, limpei meu coração, eu estou puro de meus pecados? Acabamos de fazer uma pesquisa e não encontramos ninguém aqui. Eclesiastes 7, 20. Pois não há homem justo na terra que faça o bem e não peque. Eu não vou dar todas as passagens, mas a Bíblia diz na boca de 2 ou 3 testemunhas, está bem claro que as pessoas têm um problema com o pecado. A questão é, podemos superá-lo? Romanos 3, de 9 a 12. O que então? Somos melhores do que eles? De forma alguma, ele está falando das pessoas do Antigo Testamento. Pois já anteriormente declaramos que tanto judeus como gregos, judeus e gentios, todos estão debaixo do pecado, como está escrito. Citando agora do Antigo Testamento, não há ninguém, a propósito, esse é o Salmo 14.
Não há um justo, não conheço nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos eles se desviaram. Todos eles se tornaram inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Ninguém. Isso também parece bem abrangente. Tiago 2, verso 2 e 3. Pois todos nós tropeçamos em muitas coisas. E agora Gálatas 3, 22. Mas a Escritura confinou todos sob o pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada àqueles que creem. Portanto, temos esse problema em nossa natureza e o vemos até mesmo entre as criancinhas. Assim que você diz a elas que aqui é o limite, elas olham para você e colocam o pé sobre ele. Você diz, o que quer que você faça, não enfie nada aqui. Elas olham para você, pegam a chave de fenda só para ver o que vai acontecer. É como a mãe que diz para o filho não ir nadar no rio depois da escola. E ela diz, por que você me desobedeceu? Eu fui tentado. E por que você levou sua roupa de banho para a escola? Eu sabia que seria tentado. Portanto, temos esse problema crônico em nossa natureza com o pecado. Mas Deus nos chama à santidade. Mas quão perfeitos temos que ser? Jesus disse para sermos perfeitos como o Pai que está no céu. Em primeiro lugar, eu acho que a maioria dos cristãos concorda que não importa quais sejam os seus pecados. Quando você vem a Jesus, Ele cobre você com o seu manto de justiça. Ele me abraça exatamente como eu estou, sem nenhuma alegação, exceto de que seu sangue foi derramado por mim. Não se baseia em nenhuma obra feita por mim. Somos justificados livremente por sua graça. Você pode dizer amém? Eu estava dizendo a Karen, você fez um bom trabalho aquela vez, mas há outras vezes em que você não se saiu tão bem. Eu pensei em usar um botãozinho eletrônico. Um botão para quando você pedir para alguém fazer alguma coisa e ele não quer fazer, ele diz, não posso fazer isso, não me incomode, eu estou ocupado. Eu pensei num botão do amém. E eu daria a 2 ou 3 pessoas na primeira fila, e quando eu olhasse para elas, elas estão dizendo, amém! Ou talvez eu possa simplesmente olhar para você. Ver o que acontece. Somos justificados, concordamos. Hebreus 10, 14. Porque por uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Observem. Somos justificados, aqueles que estão sendo santificados. Agora, eu lembro de que quando comecei a frequentar a igreja, eu ouvia os pastores usarem essas palavras grandes que não usamos no dia a dia. Justificação, santificação e glorificação. E eu ficava imaginando o que isso significava. Então, só para constar, justificação significa que você vem ao Senhor pela fé. Você confessa seus pecados e se arrepende. Ele o abraça e o perdoa. Dá a você a dádiva da perfeição. Seu registro está limpo, como se você nunca tivesse pecado. Muito bem, isso resolve o problema do pecado passado. Agora, o que eu faço hoje, no resto do tempo e amanhã, quando eu for tentado? Agora entramos no processo de santificação. Aprender a ser um santo. É santificação. Observe a palavra processo. Você verá que Isaías diz, aprenda a fazer o bem. Cesse de fazer o mal. Há um aprendizado envolvido aí. Significa que, como um bebê que está aprendendo a andar, ele provavelmente cairá. Acabamos de citar esse verso em Romanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, isso quer dizer que todos que já viveram pecaram. João Batista, o maior dos profetas, pecou? Ele disse, Jesus, você precisa me batizar. Mas Jesus disse que ele é o maior dos profetas. E José e Daniel, quando Daniel diz, enquanto eu estava confessando meu pecado e o pecado de meu povo Israel. Quero dizer, são pessoas piedosas. E se você tiver um bebê no mês que vem, eu espero que você esteja sabendo, mas se você tiver um bebê no mês que vem, esse bebê vai pecar? Há alguma desculpa para o pecado? Primeiro, quando você diz que um bebê vai pecar antes da idade da responsabilidade, isso não é considerado para eles, eles não têm registro de culpa, estamos entendidos? Mas será que esse bebê tem uma natureza egoísta? Bebês são as coisas mais egoístas do mundo. Quero dizer, ele não pensa em, eu não queria acordá-la, você está cansado, eu vou chorar mais tarde. Estão nem aí. Tudo o que eles pensam é, eu estou com fome, eu tenho um problema de encanamento, estou entediado,
vou chorar até receber atenção. De uma forma ou de outra, tudo que eles estão pensando é eu, certo? Eles têm que aprender a amar. Alguns nunca superam isso, o que é assustador. Romanos capítulo 5, portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus, nosso Senhor, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Portanto, depois de sermos justificados pela fé, Deus quer que vivamos uma vida de alegria. E uma razão para a mensagem de hoje é porque eu encontro muitos cristãos infelizes. E quando você se aprofunda e se pergunta por que são tão infelizes, eles duvidam de sua salvação. Duvidam que vão conseguir. E não estão felizes e não estão levando ninguém ao Senhor porque ninguém quer a fé deles, porque ela não os ajudou. Portanto, se os cristãos quiserem ser boas testemunhas e quisermos que a nossa igreja seja uma igreja de testemunho, então precisamos da alegria do Senhor. E você seria muito mais feliz se tivesse mais confiança de que vai conseguir. Você pensaria mais no céu, falaria mais sobre o céu e ia querer levar as pessoas com você. Mas se estivermos sempre com uma aparência azeda e duvidosa, nunca ganharemos ninguém. Paulo diz, eles devem ter alegria. Nós nos levantamos e nos regozijamos nessa esperança. Agora, Jesus é o único que nunca pecou. Todos os outros pecaram. Então, e agora, para onde vamos? A Bíblia nos diz claramente que Deus nos chamou para uma vida de santidade. Gênesis 17:1, Deus diz a Abraão. E esse é o verso 1 do capítulo 17. E quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande diante de mim e sê perfeito. Deuteronômio 18:13. Serás perfeito para com o Senhor teu Deus. Amigos, não discutam comigo, eu estou apenas lendo o que Jesus disse, o que Deus disse, certo? Salmo 37:37. Notai o homem perfeito e vede o homem íntegro, porque o fim desse homem é paz. Eu quero paz. O que é essa perfeição? 2 Pedro 3,14. Portanto, amados, aguardando estas coisas, procurai ser achados por eles em paz, sem máculas e irrepreensíveis. A paz novamente, mas diz sem mancha, perfeito, íntegro. Como chegaremos lá? Eu não acho que já cheguei lá, mas eu estou em boa companhia. Paulo diz, eu não me considero que o tenha alcançado, mas eu prossigo. Talvez você não chegue ao ponto de se sentir que é bom o suficiente. Na verdade, eu tento evitar pessoas que se acham perfeitas. Conhece alguém assim? Ninguém levantou a mão na igreja hoje, graças aos céus. Mas alguém pode pensar, é uma pergunta capciosa. Quero ser o único a estar certo aqui. Aí você quer baixar sua mão por quê? Porque você acha que está perfeitamente justificado, teria sido bom. Mas eu conheci pessoas que acham, eu cheguei lá. E dizem, eu estou sem pecado. E não se referiam apenas à justificação, mas ao fato de não pecar mais. E assim que comecei a debater com eles, ficaram com raiva de mim. E eu senti uma gratificação que provavelmente não estava certa. Porque eu provei que eles não eram perfeitos. Mas Deus diz que está nos chamando à perfeição. Observe na Bíblia, a razão pela qual a Bíblia está cheia de histórias é que os personagens, os heróis da Bíblia, são imperfeitos. Um dos motivos pelos quais amo a Bíblia e acredito nela é o fato de que ela é um livro real. Se a Bíblia fosse escrita como alguns romances atuais, ela sempre teria o herói impecável. Eu acabei de ler o relato histórico sobre William Barrios, que fez uma expedição, e eu gosto de ler livros de histórias. Ele fez uma expedição até Nova Zampa, tentando dar a volta da Europa à China, passando pelo Polo Norte, e descobriu que não conseguiria fazê-lo. Depois de sua terceira tentativa, ele morreu, mas enquanto eu leio, não encontrei nada de errado sobre Barrios. E eu pensei, esse livro não está apresentando a história completa, está fazendo com que ele se torne um herói e não está falando sobre nenhuma das suas falhas. Deve haver algo em suas cartas ou no registro. Esse livro está apenas lustrando, inflando o além da realidade. É como a menina que fez o relatório do livro sobre Abraham Lincoln e quis impressionar a turma. E ela disse,
Abraham Lincoln nasceu muito jovem, numa cabana de madeira que ele mesmo fez. Esses historiadores humanos ficam maiores do que a vida, mas a Bíblia fala sobre as falhas. Por exemplo, falando do Novo Testamento sobre Zacarias e Isabel, diz que ambos eram, Lucas 1:6, ambos eram justos diante de Deus, andando em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor sem culpa. Quantos gostariam disso? De ser acusados disso pelo Senhor? Só que no mesmo capítulo, o anjo diz: mas eis que vocês ficarão mudos e não poderão falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditaram na minha palavra. Eles tinham um problema de fé, certo? Mas ele é chamado de irrepreensível porque o teor de sua vida era de entrega e obediência. Ele estava comprometido a seguir a Deus. Não significa que ele nunca teve seus momentos. Isso é realmente fantástico. Os apóstolos, você os conhece? João capítulo 17. Quero que leiam porque talvez não acreditam que isso esteja aqui. Eu vou colocar na tela também. Em sua oração dedicatória, na oração intercessória de Jesus em João 17, ele diz ao Pai, falando dos 12 apóstolos, você pode ler o contexto por você mesmo. Eles eram teus, tu os deste a mim. Eles guardaram a tua palavra. Guardaram tua palavra. Deixe-me contar o que aconteceu 24 ou 48 horas depois dessa declaração. Eles estavam discutindo entre si qual deles era o maior. Recusaram-se a lavar os pés uns dos outros. Adormeceram quando Jesus lhes disse para orar. Puxaram as espadas para cometer assassinato em nome do Senhor. Quando acordaram, depois abandonaram o Senhor. Pedro nega conhecê-lo com palavrões e xingamentos. Depois, quando ele ressuscita dos mortos, eles duvidam que seja verdade. E ainda não entendem a natureza de seu reino. E Jesus diz a respeito dos apóstolos: vocês sentarão em 12 tronos no céu, julgando as 12 tribos de Israel. Eles vão conseguir? Todos sabemos sobre Judas. Espero que não haja nenhum Judas aqui. Mas esses são aqueles por que seguem a Jesus. Eles não, quando os outros se afastaram. Você já leu o Evangelho? É interessante o verso em João 6:6. João 6, verso 66 diz que muitos o abandonaram. Muitos o abandonaram. E Jesus disse aos discípulos: vocês também me abandonarão? Eles disseram: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida. Eles estavam comprometidos com Jesus, acreditavam em sua palavra, mas eles tinham problemas. Não apenas naquela época, mas mesmo depois do Pentecostes. Podemos ver, Paulo teve que repreender Pedro porque ele disse: você está sendo hipócrita, está tentando agir de forma religiosa quando os judeus vêm de Jerusalém para visitá-los, mas assim que eles vão embora, você fica com os gentios. E ele estava certo. O egoísmo será uma batalha até quando não houver mais demônio. Lutaremos contra a carne até a vinda de Jesus. Mas você pode ter a alegria do Senhor. Aquele que começou uma boa obra em você a terminará se você permanecer com Jesus. Jesus nunca o abandonará. Ele prometeu. Você pode abandoná-lo, mas ele nunca o abandonará. Se você fugir dele, a escolha será sua. É aqui que nos diferenciamos das pessoas que acreditam que uma vez salvo, sempre salvo. Deus não tira a sua liberdade. Eu já usei essa ilustração antes, mas alguns não a ouviram. Então, Karen e eu casamos e fizemos uma aliança. Amar um ao outro. Renunciar a todos os outros. Na saúde e na doença. E eu confio que ela vai cumprir sua parte na aliança. Estou cumprindo a minha. Até aqui tudo bem. 33 anos. Eu não me preocupo se ela não cumprir. Acredito que ela também não se preocupa comigo. Estou só dando a ela um momento para testemunhar se ela tivesse algo que quisesse compartilhar. Nos casamentos havia aquele momento constrangedor em que o pastor costumava dizer: se houver alguém aqui que por algum motivo... Não perguntam mais isso, perguntam? Mas ela ainda tem liberdade se quiser? Eu também tenho. Mas temos amor, e quando há amor, há confiança, há paz. E você pode ter isso em seu relacionamento com Jesus. Ele quer que você tenha.
Se você continuar a dizer, Senhor, eu caí, me desculpa, me perdoe, agora temos argumentos? Sim, vocês ouviram. Para aqueles que estão em casa, se você não ouviu isso, veio da galeria. Sim, você sempre vai ter, mas há um compromisso de amor e um compromisso de que vocês vão terminar o que começaram, certo? Jesus disse, Ele prometeu. E você pode fazer essa promessa. E desde que você não largue a mão dele, mas quão santo eu preciso ser? Diz o homem perfeito, o homem íntegro, o fim desse homem é paz. Patrick Morley escreve em seu livro Eu Me Rendo que o problema da integridade da igreja está no conceito errôneo de que podemos acrescentar Cristo à nossa vida, mas não subtrair o pecado. Precisamos nos afastar do pecado. É uma mudança de crença sem uma mudança de comportamento. Deve haver uma mudança. É reavivamento sem reforma, sem arrependimento. As pessoas querem felicidade, mas não querem santidade. Portanto, é um erro mortal acreditar que tudo o que você precisa fazer é dizer eu amo o Senhor e pode continuar vivendo uma vida de pecado. Há alguns versículos na Bíblia que são bem claros sobre esse assunto. Jesus disse aos apóstolos, vocês que me seguiram, não é sobre Judas, é? Também sentarão em 12 tronos julgando as 12 tribos de Israel. Ele disse ao Pai, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em um. Quanto mais próximos do Senhor como cristãos, mais nos aproximamos uns dos outros. Mas, quando você chegar à luz da glória de Deus, não se sentirá perfeito. De fato, quanto mais próximo estiver do Senhor, mais imperfeições perceberá. Não desanime, isso é normal. Isaías 5, quando Isaías, homem de Deus, profeta de Deus, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ele vê uma imagem da glória de Deus e o que ele faz? Isaías capítulo 6. Ele diz, ai de mim, estou desfeito, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, pois os meus olhos viram o Rei. No contraste de Deus e seu trono em sua santidade e os seus anjos ali, os serafins clamando, santo, santo, santo. E eles estão cobrindo seus rostos e seus pés. A santidade, a pureza, a majestade de Deus e o edifício está tremendo. Isaías está sobrecarregado com sua pecaminosidade. Quando você entra na luz de Deus, à medida que se aproxima da luz, mais as imperfeições se tornam distintas. Antes de eu sair para pregar, tem uma sala verde onde eu me arrumo e me organizo o máximo que eu posso. Quero ter certeza de que quando eu chegar aqui e eles estiverem gravando, não haja problemas evidentes, eu estou trabalhando com o que tenho, entenda. Porque eu já cometi o erro de sair das sombras para o palco com as luzes da TV. Eu me lembro que uma vez eu encontrei um velho amigo no saguão, entre a escola sabatina e o culto, dei-lhe um grande abraço e saí para pregar, e eu esqueci que ele tinha cerca de 20 gatos. E eu estava com um terno escuro. Eu saí para a luz e olhei para baixo, parecia que eu estava lutando com uma ovelha. E eu pensei, roupa, eu achava que estava bem até entrar na luz. Eu me lembro quando fizemos o programa da NET em Nova York. Havia um camarim escuro, na verdade era um quarto de hotel que ficava ao lado do palco. Eu estava atrasado, corri e vesti o meu terno que estava pendurado no armário e fui para o palco e Karen olhou para mim e ela se sentiu mal porque eu estava com a calça de um terno e o paletó de outro. Eu não percebi porque os dois eram meio escuros. E se você quiser saber como foi, ainda está nas gravações. Quando você vem para a luz, ao me vestir hoje de manhã, eu sabia que falaria sobre perfeição. Então eu disse, Karen, essa gravata combina? Sim, é claro. Eu disse, eu tenho que estar bonito hoje porque eu vou falar sobre perfeição. Mas acho que todos sabemos que somos humanos. Que da mesma forma que você precisa da graça de Deus, você precisa compartilhar essa graça com outros, amém? Fomos recomendados a obedecer. Mateus capítulo 7, verso 21, Jesus disse, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? E não fizemos muitas maravilhas em Teu nome?
E eu lhes declararei: nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Precisamos conhecer o Senhor, precisamos seguir o Senhor, e não basta dizer Senhor, Senhor. Precisamos estar dispostos a obedecer o Senhor. Se você falhar, não desanime. Um homem justo cai 7 vezes e se levanta novamente. Se você falhar e isso não incomodar, isso é um problema. Você deve sentir convicção quando pecar e depois se arrepender e Ele o perdoar. E como não é divertido sentir essa convicção, você ora para que Deus lhe dê mais consistência. E quanto ao que está escrito em 1 João 3,6, quem permanece nele não peca. Quem peca não o viu nem o conheceu. Isso me incomodava. E ainda me dá a quantidade certa de convicção. Pois está dizendo que aqueles que permanecem em Cristo não praticam uma vida de pecado. Não se trata de uma boa ação ou uma má ação ocasional. A propósito, essa é uma citação do clássico Caminho a Cristo. Vocês conhecem. Página 57. O caráter é revelado não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras habituais e atos. João está dizendo que quem permanece nele não pratica uma vida de pecado? É por isso que antes de ser batizada, a pessoa precisa se afastar. As pessoas dizem: Pastor Doug, eu posso parar de fumar depois de eu ser batizado? Eu digo: não. O que isso faz com seu testemunho? Você vai aos seus amigos e diz: louvado seja Deus, Jesus me libertou, Ele quebrou as correntes, agora eu sou dele, e aí vai fumaça na cara deles. Você não precisa praticar uma vida de pecado. É preciso que haja arrependimento e reforma, amém? Deus nos chama à santidade. Ele diz: sede santos, pois eu sou santo. Por que não fazemos isso? Bem, Ele nos dá muitas promessas de vitória. 2 Pedro 1, verso 4. Pelas quais nos foram dadas promessas extremamente grandes e preciosas. Não apenas promessas, mas grandes promessas. Excessivamente grandes. Preciosas promessas. Por meio dessas promessas da palavra de Deus, vocês possam ser participantes da natureza divina. O que é um cristão? Simplesmente um seguidor de Cristo. Deus quer que sejamos semelhantes a Cristo. Quando amamos Jesus, queremos ser como Jesus. Amém? Quando Jesus disse para sermos perfeitos como seu Pai no céu é perfeito, do que Ele está falando? Do amor perfeito. O que atrapalha as pessoas é que elas não leem tudo. Me acompanhe, por exemplo, em Mateus 5. Eu quero mostrar algo. Você tem que ir até lá. Eu não vou ler apenas esse verso. Mateus 5,48 está escrito: portanto, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O que acontece se você ler um verso fora do contexto? Você se confunde. Você precisa descobrir do que Jesus está falando. Vá para o verso, o capítulo inteiro, eu diria. Já ouviram o que foi dito no verso 38? Dente por dente, eu lhe digo, não resista a uma pessoa. Se alguém bater na sua face, ofereça-lhe a outra. Isso é radical, mas ele está dizendo para perdoar as pessoas. Se alguém quiser processá-lo para tirar sua túnica, dê-lhe a sua capa. Ame as pessoas. Vença o mal com o bem. Se alguém o obrigar a andar 1 milha, ande 2. Dê a quem lhe pede, a quem lhe pedir emprestado, não o rejeite. Ame seus inimigos. Abençoe os que o amaldiçoam. Você só ama aqueles que o amam. Cumprimentar os irmãos. Como será melhor depois de falar sobre amar uns aos outros? Tudo se resume em amor horizontal, entenderam? Ele diz, portanto, seja perfeitos como seu Pai no céu. Agora, como eu vou saber do que ele está falando? Na mesma passagem em Lucas, você pode procurar em Lucas 6, verso 36. Ele diz, sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai no céu é misericordioso. Está falando sobre amar os outros. Ser misericordioso com os outros, perdoar os outros. Ele quer que sejamos perfeitos como seu Pai no céu o ama e tem misericórdia de você. Imaginem como Jesus disse, perdoe como você é perdoado. Certo? É o que Jesus está dizendo quando ele diz, sejam perfeitos como seu Pai no céu é perfeito. Sejam perfeitamente misericordiosos. Porque se você não perdoar seus irmãos, isso está na oração do Senhor. Se vocês não perdoarem as ofensas de seus irmãos, seu Pai no céu também não os perdoará. Assim é verdade. Ele quer que aprendamos a amar uns aos outros. Como podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, se não podemos amar nosso irmão que vemos? Amém? Ele está nos chamando para uma vida de obediência. Agora, todo dia há uma batalha. Todo dia eu tenho que dizer, Senhor, não eu, mas Cristo. Eu tomo a minha cruz
e nego a mim mesmo, e é justamente o egoísmo que me coloca em apuros, muitas vezes ao dia. Negar a mim mesmo. Não tem problema nenhum para pensar em mim mesmo. Meu problema é amar os outros. E aprendemos a santificação, aprendemos a amar os outros. E se você disser, Senhor, me dê mais amor pelo meu próximo, sabe o que Deus vai fazer? Ele fará com que o seu próximo teste o seu amor. Senhor, ajude-me a amar mais os meus filhos. O Senhor envia seus filhos para nos ensinar amor, amém? E paciência. E é por isso que Ele nos envolve em casamentos com pessoas que são opostas. É o senso de humor cósmico de Deus. Para nos ensinar o amor. Ele quer em nós o amor perfeito. Se você ama mais a Deus, você o obedece melhor. Jesus não disse, se você me ama, faça o quê? Tentar cumprir os mandamentos de Deus sem amor é uma tentativa e uma impossibilidade. Essas pessoas são infelizes e deixam todos os outros infelizes. Mas se você ama o Senhor, sabe onde está a nossa maior batalha vivendo a vida cristã na perfeição cristã? Aumentando o nosso amor por Deus. Pois quanto mais o amamos, mais amamos nosso próximo, pois Deus os ama. Quanto mais amamos o Senhor, mais queremos obedecê-lo e agradá-lo. Não queremos magoar as pessoas que amamos. E quando você vê o quanto Jesus nos ama ao olhar para a cruz, isso nos faz amá-lo ainda mais. Tudo é possível, amigos. Quando nós acreditamos que o diabo pode nos tentar, quantos concordam que o diabo pode nos tentar? Mas não acreditamos que Jesus pode nos impedir de pecar. Você está dizendo que o diabo é maior do que o seu Deus. Você pode me citar um pecado sobre o qual alguém nunca conseguiu obter vitória? Eu estou falando de pecados práticos e não pecados imperdoáveis. Você já conseguiu vencer o álcool, as drogas, falta de perdão? Pode dizer. Qualquer outro pecado. Eu conheço pessoas, significa que você pode conseguir, porque todas as coisas são possíveis para Deus. Uma vida de santidade, será que isso acontecerá um dia? Passei os 17 primeiros anos da minha vida aprendendo a pecar. Então Deus disse, sede santos. Senhor, me dá um tempo aí, eu vou ter que trabalhar isso. E Ele então ensina você. Mantendo seus olhos em Jesus, você se torna como aquele para quem você olha. Você se tornará como aquele a quem contempla. Eu me lembro de alguns anos atrás e... já faz algum tempo. Nem lembro mais do que eu compartilhei com vocês ou não, mas... com a minha primeira leva de crianças. Rachel, Micah, Daniel. Visitávamos o vovô na Flórida. Eu voei para casa com as 3 crianças, para chegarmos à nossa casa em Covalo, nessa época do ano, depois das férias de Natal. E nevava muito, tipo 50 centímetros de neve. E eu estou dirigindo a minha Nissan 4x4 pela estrada. E estávamos usando roupas da Flórida, acabamos de passar na Flórida. E aqueles que já conhecem, a casa fica a 20 quilômetros de estrada de chão, sem eletricidade, é muito longe, muito remoto. E enquanto eu dirigia pela estrada, eu era jovem e não tinha tanta experiência naquela época, dirigindo uma 4x4, eu pensei, até onde eu posso ir? E eu pensei comigo mesmo, bom, se eu ficar preso, eu dou meia volta e vou para a casa do Dr. Simpson. As crianças disseram, vamos para casa, nós podemos, temos tração nas 4 rodas. Eles queriam muito chegar. Eles tinham, tipo, 11, 9, 8 anos de idade. E eu disse, tudo bem. E nós fomos cerca de 3 quilômetros. E a caminhonete travou no meio. Ou seja, o que quer que eu fizesse, não havia como sair. Eu não tinha como cavar, não estava usando roupas suficientes, estava nevando, os flocos de neve caindo, grandes e pesados. Eu saí do carro e à medida que eu subia mais alto, a neve ficava mais profunda. Não sei como conseguir ir tão longe. Não havia nada por perto para eu prender o guincho, para puxar a caminhonete. Estamos presos. E eu disse, pessoal, acho que tenho gasolina suficiente. Podemos ficar aqui até de manhã e eu posso tentar sair e conseguir ajuda. Não, pai, vamos para casa. Eles queriam muito ir para casa. Tem certeza? Vocês vão ficar com frio. Eles disseram, não, tudo bem. Eu sei, foi estúpido.
Mas 15 minutos de carro leva muito mais tempo a pé e mais tempo ainda caminhando a 60 centímetros de neve. Então saímos quentinhos da caminhonete, nos sentimos bem no início e foi divertido. Eles estavam jogando bola de neve e nós escalávamos. E a neve continuava a ficar mais profunda. E se você estiver andando na neve profunda, você não pode simplesmente chutar os pés para frente. Tem que levantar os pés. Senão dá muito trabalho e você começa a andar assim por um longo tempo. E eu comecei a cansar e agora, na metade do caminho, tive que parar e descansar com as crianças. Eles estavam conseguindo colocar os seus pés nos meus pés. E, finalmente, estávamos passando por debaixo de umas árvores e batíamos na árvore e a neve caía na estrada sobre nós e estávamos ficando com frio. E estávamos ensopados e cobertos de neve. As crianças estavam usando tênis. Quando os tênis ficavam molhados, toda vez que colocavam o pé no chão, às vezes a neve tinha a consistência de... muito legal, sabe? Uma bola de neve continua rolando e fica maior. Eles pegam a neve com o pé como se fosse uma bola e ela continua crescendo. Eles colocam no chão, pegam mais neve e então tem dificuldade para levantar os pés. E eles começam então a ficar cansados. E agora são 2 da manhã, nós dirigimos de São Francisco, voamos o dia todo e todos estávamos exaustos. E o Daniel sentou e disse: eu não posso mais ir. Eu disse: você não pode ficar aqui. Eu pensei: eu não consigo mais, mas eu não posso deixá-los aqui. E a situação ficou tão ruim, amigos, eu não estou brincando, começamos a temer por nossas vidas. Estávamos mais perto de casa do que voltar ao caminhão e eu pensei: nossa melhor chance é tentar chegar a casa. E eu estava tão cansado que... E eu não queria que meus filhos morressem, mas eu tinha que continuar. Eu literalmente me levantava e caía na neve, me pressionando. Levantava, dava 2 passos e caía na neve. E as crianças atrás de mim como ursinhos seguindo a mãe. Foi maravilhoso vê-los encorajando uns aos outros, porque eles percebem o desespero. Finalmente, quando eu sabia que estava perto da casa. Eu estava com muito frio, não sentia meus dedos, meus pés, me senti como se tivesse matado meus filhos. Comecei a gritar pelos cachorros. Eu queria que os cães viessem. Eles fariam uma trilha na neve. Tornaria tudo mais fácil. E eu não revivia isso há muito tempo. Eu comecei a gritar, mas a neve abafa o som. Então eu gritava pelos cães, gritava e pensava: a neve abafava o som. Eles não virão, mas finalmente eles me ouviram. E eles vieram pulando e saltando e pulando pela neve e ficaram felizes em nos ver. E esse pouquinho fez a diferença. E começamos a descer a ladeira e nesse ponto conseguimos chegar em casa e entramos e foi muito legal. Mas como conseguiram? Seguindo os meus passos. Sabe, Jesus veio a esse mundo para nos deixar um caminho. Ele não quer deixar você para trás. E se você seguir os passos dele, você consegue. Você pode ser o que quer que você precise ser. Eu só sei que há uma arena inteira cheia de pessoas que estarão lá e que conseguiram. Significa que você também pode. O sacrifício dele foi adequado o suficiente para você conseguir. Você pode ser o que quer que você chame de perfeição. Você pode ser isso. Tudo é possível com Deus. Você só precisa colocar os seus pés nos passos que ele deu, no caminho manchado de sangue que Jesus fez por você. Quantos querem ser como o seu Senhor? Escute o resto da história enquanto você ainda está aí. Então chegamos a casa. E a primeira coisa que fizemos foi acender uma fogueira. Depois eu busquei o secador de cabelo elétrico. Temos eletricidade à luz solar. E ligá-lo para descongelar os sapatos das crianças e tirá-los dos pés. E naquela noite nós dormimos todos juntos no chão em frente à lareira. E nunca foi tão bom estar em casa com as pessoas que você ama. Quantos de vocês querem estar nesse lar, amigos? Se vocês amam o Senhor e estão comprometidos a obedecê-lo e segui-lo, ele os levará até lá. Pai Celestial, eu oro para que todos os ouvintes acreditem nas promessas de sua palavra. Entendemos, Senhor, que temos um problema crônico com o pecado e o egoísmo. Mas cremos que Jesus, por meio do Espírito, tem o antídoto para que sejamos novas criaturas. Nos ajude a ter essa experiência. Abençoe cada pessoa para que possamos ter essa paz e essa alegria, crendo que o Senhor terminará o que começou em nossas vidas, pois é por isso que o teu Filho veio.
E é em nome dele que oramos. Amém.